Então vamos continuar a nossa jornada desse processo de santificação. Importante que tenha ficado claro a última aula para vocês, porque a última aula ela é o fundamento para que a gente trabalhe essa aula. Então o que nós falamos a semana passada? Nós falamos que quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, houve duas mudanças em nós, houve duas mudanças em duas dimensões. A primeira dimensão foi na dimensão externa, nós trocamos de senhores, nós éramos escravos do pecado, e na nossa conversão a Bíblia diz que nós morremos para o pecado e nós passamos a viver debaixo de um outro Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira mudança que houve na nossa vida foi uma mudança externa. E a segunda mudança significativa que houve em nossa vida foi uma mudança interna, quando o profeta disse que o nosso coração seria mudado, seria arrancado o coração de pedra e seria colocado um coração de carne. E que o Espírito Santo de Deus havia de vir morar dentro de nós. Então é isso que aconteceu dentro de nós, quando nós nos convertemos, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, qual é o nosso trabalho daqui para frente? É fazer com que aquilo que está dentro de nós seja apresentado fora de nós. O processo de santificação é o fazer que aquilo que está aqui dentro, aos poucos, as pessoas começam a notar, através do comportamento, através das atitudes, através das palavras, através dos valores, através principalmente do amor. O maior termômetro para que a gente possa avaliar a evolução do nosso processo de santificação é o quanto nós de fato amamos a Deus e quanto de fato nós amamos as pessoas. E não amar no sentido de dizer simplesmente que a gente ama, mas quando a gente coloca o outro acima das nossas necessidades e quando a gente coloca Deus acima de tudo e de todos aquilo que nós temos na nossa vida. A aula de hoje, nós vamos falar tornando real a nova pessoa. Então, tornando, não é tornado, tudo bem? Real a nova pessoa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós já somos uma nova pessoa, mas muitas vezes a gente não enxerga essa nova pessoa. As pessoas às vezes não enxergam essa nova pessoa. Então, como é que eu faço para que as pessoas comecem a notar toda a mudança que aconteceu dentro de mim? Porque senão, queridos, a gente continua mais ou menos como a gente era antes de Cristo. A gente morreu, ressuscitou, a gente está em Cristo, Cristo está em nós, a gente habita nas regiões celestiais em Cristo Jesus, foi trocada a minha natureza, eu morri para o pecado, mas as pessoas olham para mim e me vejam exatamente a mesma pessoa que eu era antes da minha conversão. Então por isso que eu tornando real a nova pessoa, ou seja, o que eu faço para que dia após dia as pessoas olhem para a minha vida e vejam que de fato houve uma mudança significativa na minha essência e progressivamente eu estou sendo uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, um empresário melhor, um funcionário melhor, um filho melhor, enfim, é isso que no fundo a gente precisa exteriorizar aquilo que já foi feito dentro de nós, então a gente vai aprender como é que isso acontece na nossa vida. Abra a tua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O apóstolo Paulo estava preso aqui, por isso que ele fala preso do Senhor. Na nova linguagem de hoje fica mais fácil a gente entender. Diz assim: por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Então a aula de hoje, a gente vai obedecer aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que a gente tem que viver de acordo com aquilo que Deus fez quando Ele nos chamou. A vida cristã, queridos, é uma vida que é um contraste em relação ao mundo natural. É um paradoxo.
Por exemplo, na tua apostila tem os versículos, eu não vou dizer aqui, mas assim, a Bíblia diz que o caminho da glorificação é a morte. Diz, o caminho da exaltação é a humilhação. A Bíblia diz que os primeiros serão os últimos. Diz aqui, quem deseja salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Olha que coisa louca que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que às vezes a gente não entende o processo de crescimento que a gente precisa desenvolver na nossa jornada, porque a gente quer crescer através dos nossos próprios esforços, através dos nossos próprios padrões. E a gente só vai crescer se a gente seguir os padrões de Cristo. A primeira coisa assim, o caminho para a glorificação é a morte. Jesus ele foi glorificado depois da sua morte. Então nós temos que morrer para nós, para que a gente alcance a glorificação. O caminho da exaltação é a humilhação. Jesus foi humilhado e é por isso que hoje ele é exaltado. Os primeiros serão os últimos. Jesus Cristo morreu e hoje ele é o primeiro. E quem desejar salvar sua própria vida, perdê-la-á. Jesus ele nunca se preocupou em salvar a sua vida, muito pelo contrário. Ele foi em obediência para a cruz, porque foi na cruz que fez com que hoje ele estivesse de volta ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Então as coisas de Deus são opostas às coisas e os padrões do mundo. As coisas de Deus, elas se assemelham às coisas que Jesus Cristo ele viveu nessa terra. Abra agora Mateus 16, 24, 26. Aqui, queridos, está o centro do processo de nós crescermos espiritualmente. Mateus 16, 24 a 26. Guarde sempre esse versículo. Se você quer crescer espiritualmente, entenda o que eu vou explicar nesses versículos e seja obediente a esses versículos. Você vai ver como você vai mudar o seu comportamento, como você vai mudar suas palavras, como você vai mudar suas atitudes, como você vai ser uma pessoa melhor para as pessoas, como você vai ser um filho melhor para Deus, como você vai ter uma transformação no seu comportamento. Diz assim o 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou quem dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Eu fui até um além. Então, esse era o ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Renuncie a si mesmo. Pega a sua cruz e me siga. E se você olhar uns versículos antes, se você olhar, volta, vai no 16, do 13 ao 23, depois a gente volta nesse cara aí. 16, do 13 a 23. Diz assim, 16, 13. Então, naquela passagem que eu acabei de ler, Jesus está dizendo para os seus discípulos que se você quiser me seguir, pegue a tua cruz e se renuncie a você mesmo. E olha a experiência que Pedro teve antes com Jesus. 16, 13 diz assim. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dize os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Então olha que coisa, para a gente entender qual é esse processo aqui, queridos. Então, no versículo 16 a 24, a gente vê Jesus Cristo ensinando o que os discípulos tinham que fazer para segui-lo, para se tornar pessoas iguais a ele. Nos versículos antes, 16, 13, 23, Jesus pergunta quem era Cristo, e Pedro teve a revelação através do Espírito Santo de que Jesus era o Cristo. Na sequência, Jesus falou assim: é necessário que a gente vá para Jerusalém, para que eu sofra, para que eu morra e para que eu ressuscite no terceiro dia. Imediatamente, Pedro chama Jesus do lado e falou assim: Jesus, salva-te a ti mesmo. Não permita que isso aconteça com a sua vida. E Jesus automaticamente e imediatamente repreende Pedro. Sai de mim, sai de perto de mim, sai da minha presença, Satanás. Olha que coisa louca, querido. Pedro acabou de ter uma revelação, que a partir dessa revelação foi fundada a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo na terra. No mesmo instante que ele teve essa revelação, ele chama Jesus do lado e tenta fazer com que Jesus deixasse de exercer o seu chamado, que era obedecer à ordem de Deus, que é ir para a cruz do Calvário. Parece que Jesus foi duro demais com Pedro, né? Mas Pedro estava caindo na armadilha de Satanás. É o que a gente faz. Jesus fala: renuncia a ti mesmo, pegue a tua cruz e anda. E a gente vê o exemplo de Pedro querendo convencer Jesus a não renunciar a si mesmo. Pedro está dizendo assim para Jesus: se salve a qualquer custo. Mas Jesus tinha uma missão. Qual que era a missão de Jesus? Renunciar a si mesmo, obedecer a Deus e ir para a cruz. E Pedro, sob a influência de Satanás, queria convencer Jesus que ele não renunciasse a si mesmo. Pedro estava dizendo assim: Jesus, sacrifique a sua missão em favor do seu próprio bem-estar. Pense em você, Jesus, não pense na humanidade. Este é um princípio de Satanás. E quando nós somos alvos desse engano de Satanás, queridos, o que para nós aplica isso hoje? Por que renuncia, pega a tua cruz? O que a gente tira de ensinamento principal nesse versículo? Está falando da carne. Renuncie à carne. Sacrifique a carne. Não deixe que a carne continue vivendo nos seus sentidos. Por isso que Jesus fala no 24, 26, no 16, 24, 26, ele diz, 16, 24, 26, ó, se alguém quiser vir após mim, então, queridos, se você quiser seguir depois de Cristo, você tem que renunciar a si mesmo. Esse é o nosso desafio. E ele estava ensinando isso, que ele ia renunciar a si mesmo através do sacrifício, através do sofrimento. E Pedro, não faça isso, não renuncie a si mesmo. Esse é o choque que nós temos
o principal esforço que você tem que fazer para exteriorizar aquilo que já existe dentro de você é anular a ação da carne na tua vida. O que é carne mesmo? O que é carne mesmo? Padrões de pensamentos e comportamento que ainda nos acompanham apesar de tudo aquilo que aconteceu no nosso interior. Você se converteu, você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, a sua natureza foi transformada, mas existe ainda na tua mente padrões de pensamentos e comportamentos que foram desenvolvidos antes de você conhecer Cristo. Meu caso, 38 anos andando sem Cristo. 38 anos nascido, crescido, desenvolvido sem a presença de Deus. De repente eu me converto, acontece tudo aquilo que nós já aprendemos nas nossas aulas, mas não tem um botãozinho que apertou aqui, ó, apaga tudo que está na mente do Luciano. Tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele foi condicionado, tudo aquilo que ele leu, tudo aquilo que ele foi influenciado, os traumas que ele viveu, as decepções que ele teve, a gente carrega isso na nossa nova vida. E é isso que a gente precisa neutralizar, e por isso que Jesus fala, renuncie-se a si mesmo. Sacrifique a carne, crucifique a carne. Nós sabemos, queridos, o que é carne ainda na nossa vida. Os desejos que a gente ainda tem, os comportamentos que a gente ainda tem. E a carne, como ela foi desenvolvida, como ela precisou aprender a andar independente de Deus, se você deixa a carne conduzir a tua vida, você vai querer viver independente de Deus. E por isso Jesus fala, renuncie a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Pega a tua cruz, ou seja, pega a tua carne e siga Jesus. Aqui está o centro da luta do ser humano. Aqui está o centro da luta do cristão, a carne. Queridos, toda vez que nós tentarmos buscar nesse mundo a nossa identidade, a nossa realização e o nosso propósito, a gente vai perder tudo aquilo que a gente tem. Nós já aprendemos sobre identidade, realizações e propósitos. Identidade, realização e propósito. Se eu procuro a minha identidade, e é tudo que o mundo procura, certo? Identidade, ou seja, como é que as pessoas me veem? Um cara bem-sucedido, um cara com dinheiro, um cara com status. Se eu procurar isso na minha vida, eu vou ficar escravo dessas coisas, eu vou ter problema na minha caminhada cristã. Se a minha realização depender das coisas desse mundo, eu vou ficar escravo com as coisas desse mundo. Se o meu propósito de vida for seguir a humanidade, eu vou ficar escravo desse mundo. Então a nossa identidade tem que ser aonde? Tem que estar aonde? Em Cristo, Filho aceito e amado de Deus. Eu me sinto realizado com Cristo vivendo em mim e eu vivendo em Cristo. E o meu propósito é caminhar e evoluir no meu processo de santificação para que eu volte a ser a pessoa que Deus projetou que eu fosse na eternidade. Queridos, qualquer tesouro, enquanto a gente não aprender isso, queridos, a gente vai continuar sofrendo. É uma teimosia a gente querer buscar a nossa identidade, o nosso propósito e a nossa realização nas coisas desse mundo. Você vai se desgastar emocionalmente, você vai pôr em risco a tua jornada espiritual, porque esse negócio não dá certo. Por isso que 2018 inteiro eu preguei identidade. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que buscar aceitação de ninguém, você tem que buscar aceitação de Deus. Você tem que estar alinhado com as coisas de Deus, você tem que estar com o teu coração voltado para as coisas de Deus. Enquanto a gente não aprender isso, a gente vai ficar batendo na mesma tecla, buscando a identidade no mundo, a realização no mundo e o propósito no mundo. E qualquer tesouro conquistado nessa terra, querido, vai ficar nessa terra.
Agora, se nós sacrificarmos a nossa carne, nós encontraremos a nossa vida em Cristo. Se nós vivermos para esse mundo, nós vamos perder o próximo. E se nós focarmos no próximo, nós receberemos os benefícios de viver em Cristo agora mesmo. Então aqui é o centro da tua batalha. Como a carne, ela foi desenvolvida para te levar a caminhar independente de Deus, porque você estava morto espiritual, separado de Deus. Se você der espaço para a carne conduzir a tua vida, ela vai te levar para caminhos onde Deus não está. Aí, inevitavelmente, se eu estou caminhando no caminho onde Deus não está, eu vou ter problema. Toda a estratégia de Satanás é atuar na tua carne. Ele conhece o Luciano melhor do que o Luciano mesmo. Ele é o espírito que acompanha a minha vida desde quando eu nasci, porque eu já nasci debaixo da influência dele. Até os 38 anos, ele conheceu a cada segundo da minha vida e conhece cada segundo da minha vida. Ele sabe qual é o ponto, quais são os pontos que, se ele tentar atacar, se eu não vigiar, ele vai fazer eu pecar. Ele vai fazer com que eu vá viver em caminhos de morte, em caminhos aonde Deus não está. Ah, vai tocar na minha salvação? Não, mas vai fazer a nossa vida aqui uma miséria. Aqui está o centro da nossa batalha. Nós temos que pegar Mateus 16, 24 e 28, e todas as vezes que a carne querer conduzir sua vida, falar, cara, não, eu renuncio. Não vou mais cair na armadilha de querer fazer com que a minha razão, as minhas prioridades, aqueles padrões que eu tinha, os pensamentos que eu tinha ainda conduzam a minha vida. Então, negar a si mesmo é a única forma de colocar Cristo no centro da nossa vida. E às vezes a gente pensa que isso é uma atitude negativa, né? Mas eu vou me anular. Que a carne, no fundo, a gente tem prazer nas coisas da carne, né? No fundo, em menor ou maior intensidade, a gente tem coisas da carne que a gente ainda gosta. Mas eu digo para você que fazer de Cristo o Senhor da sua vida é a única esperança que você tem da agora até a eternidade. Jesus Cristo é o teu Senhor no passado, no presente e no futuro. É o Senhor dos nossos problemas e das nossas necessidades. Jesus Cristo é o Senhor do teu problema e das tuas necessidades. Abre 1 Pedro 5,7, por favor. Jesus Cristo é o Senhor dos nossos problemas e Senhor das nossas necessidades. Diz assim, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, queridos, esse sentimento de que, eu vou fazer tudo à vontade de Jesus, vou crucificar aquilo que eu gosto, querido, faça isso, porque Jesus é um Jesus que cuida das tuas necessidades, cuida dos seus problemas, e diz aqui que Ele tem cuidado de nós. Então aí está a discussão da noite, a bendita carne, que Jesus fala para que a gente renuncie ela. E a carne, ela não tem mais o controle sobre a tua vida, a não ser se você der o controle para que ela faça aquilo que ela sempre fez. Então essa história de que não dá, eu não consigo, isso é tudo história da carochinha, querido. A gente pode estar eventualmente lutando contra uma área específica, a gente pode ter ainda algum trauma do passado que a gente não resolveu, mas tudo tem solução a partir da pessoa que você foi transformado a partir de Cristo. Agora, a gente percebe, ou parece que tem cristãos que gostam de viver como animais felizes ao invés de pessoas abençoadas como filho de Deus. A gente busca a felicidade nos padrões desse mundo, condicionado com os prazeres da carne, e a gente abre mão das bênçãos de Deus para a nossa vida, porque não dá para ter as duas coisas. Eu posso dizer para você que a recompensa, querido, você viver como filho e as bênçãos de Deus é muito maior do que você ter pontualmente momentos de felicidade na tua vida.
quando nós nos negamos, conscientemente a gente está se parecendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vier uma tentação, e você sabe o que é tentação na tua vida, eu sei o que é tentação na minha vida. Quando vier uma tentação, você falar não. Esse não faz com que você se identifique com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a tentação quer que a gente seja o Deus da nossa vida. Faça aquilo que nos dá prazer. E Jesus fala assim, renuncie. Então, toda vez que você cede a uma tentação, para que você satisfaça o desejo da sua carne, você está deixando de se parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sacrifique o prazer das coisas e ganhe o prazer da vida. Olha só, querido, sacrifique os prazeres das coisas e ganhe o prazer da vida. Sacrifique o que é o temporal e ganhe aquilo que é o eterno. Somente um tolo sacrificaria sua vida para ganhar o que ele não pode levar com ele. E aí eu queria que você pensasse um pouco, querido, como é que a carne hoje atua na tua vida? Você que está na igreja há um bom tempo, ou você que está na igreja há pouco tempo, você consegue hoje identificar o que é carne na sua vida? Vocês conseguem identificar hoje? Todo mundo consegue identificar o que é carne? Padrão de pensamento e comportamento? Quando você vai fazer um negócio, puta, não devia ter feito isso. Cara, não vou fazer esse negócio aqui, sabe? A gente tem o Espírito Santo que nos convence de toda a verdade. Não tem, eu sei, todo mundo sabe. O que você deve ver, o que você não deve ver. O que você deve pensar, o que você não deve pensar. O que você deve falar, o que você não deve falar. Todo mundo sabe. E esse negócio que você sabe que você não deve falar, não deve pensar, isso é carne. Porque no fundo, por causa do Espírito Santo, vem uma pitadinha, uma cutucada, fala, cara, isso aí não é legal. E aí a gente tem uma decisão para tomar. Eu renuncio isso e passo a me assemelhar com Cristo, ou eu permito com que esse pensamento, essas palavras, esse comportamento, faz com que isso seja algo que me conduza da mesma maneira que eu era conduzido antes da cruz. Nós somos escravos libertos do pecado. Então não tem esse negócio que você não consegue. Consegue, querido. Eu vou negar o pecado? Claro que você não vai negar o pecado. O que você precisa fazer? Se conscientizar dia após dia de quem você se transformou a partir de Cristo. Você não consegue mudar comportamento, queridos. Já disse isso para vocês, expliquei isso para você. Você não consegue mudar a emoção de uma pessoa. Uma pessoa que está triste, não adianta você falar, fique alegre. Você tem que trabalhar a identidade dela. A partir do momento que ela assume a sua identidade, ela muda seu comportamento. Quando vem uma tentação de Satanás na sua carne, que precisa fazer coisa, fala, cara, acabou esse negócio, não é mais para a minha vida. Eu sou um filho aceito, amado por Deus. Esse negócio não faz bem para mim. Não é que você vai lutar contra isso, não faz mais parte da tua natureza. O que normalmente a gente é levado a fazer? Lutar contra o comportamento. Ai, eu não vou mais ver esse negócio aqui. Não vou assistir esse negócio aqui, porque esse negócio aqui, eu vou desligar esse negócio aqui. O negócio está lá. Você está assim, Satanás está lá, vai lá ver. Vai dar uma olhadinha. E você, não vou, porque eu não posso. Não vai dar certo. Você não vai cair hoje, você vai cair amanhã. Porque não é no comportamento a questão é na identidade. E enquanto nós não assumirmos a nossa identidade de filho aceito e amado de Deus e não entender tudo aquilo que aconteceu com a nossa vida depois da cruz, a gente vai continuar lutando contra os nossos comportamentos. E é essa batalha que a gente não vai ganhar nunca. A gente só ganha a batalha dos comportamentos que ainda não são alinhados com Deus quando eu me posiciono como filho aceito e amado de Deus. Eu preciso que ter clara a regeneração que eu sofri depois de Cristo. Porque é a clareza da regeneração que potencializa a santificação progressiva. Lembra que tem uma santificação posicional? Eu saí de um lugar das trevas e para a luz. Isso é posicional, mudei de posição. Depois eu ensinei que é uma santificação progressiva, que nasce depois da minha conscientização da santificação posicional, que é a minha regeneração. Se eu tenho dúvida ou se esse negócio não está claro no meu coração, a regeneração, eu tenho dificuldade em viver a santificação progressiva.
Então eu e você, nós devemos assumir a nossa posição em Cristo todos os dias e olhar para Cristo. Cristo sacrificou a carne dele. Olha, lá no Getsêmani, a carne quis conduzir Jesus. Você lembra disso? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. A carne dele não queria ir para a cruz. Mas que seja feita a tua vontade. Jesus é um exemplo, queridos, do que é pegar a sua cruz, anular a si mesmo, renunciar a si mesmo, para cumprir uma missão, para estar em obediência a Deus. Por isso que Jesus não pecou. Você não encontra um único pecado de Jesus, por isso que Satanás perdeu, porque ele matou um inocente. Um cara que não tinha dívida. Você quer viver como Jesus vivia sem pecado? Renuncie os desejos da sua carne. Renuncie os desejos da sua mente. Renuncie os pensamentos que você sabe que você não deve cultivar na sua mente. Os pensamentos vão vir? Toda hora vão vir. A diferença é, eu retenho, rumino esses pensamentos, e se eu ruminei esses pensamentos, vai mexer com minhas emoções, eu vou pecar. Depois que um pensamento encontrou guarida na tua mente, você, em vez de você mandar ele embora, você segurou ele, esse troço vai mexer com as suas emoções, vai disparar uma reação química no seu organismo, você vai pecar. E é por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar. Nós precisamos dar as costas para as nossas atitudes e as nossas práticas do pecado. Então, esse processo de santificação, essa conversa sempre vai ter isso, querido. Eu sempre vou ter que voltar no pecado, para reforçar no seu coração de que o pecado não é mais o seu Senhor. Porque depois que vem a nossa queda, vem a acusação do diabo. Aí vem as nossas dúvidas. Aí como a gente esquece de reafirmar a nossa identidade, trabalhar a regeneração, trabalhar aquilo que aconteceu depois de Cristo, aí eu sou levado pela nossa queda, pela nossa falha. Então vamos voltar a falar do pecado de novo. 1 João, capítulo 1, de 7 a 10. Queridos, entenda o negócio. Eu e você, nós ainda estamos envolvidos com o pecado. Tudo bem? Está claro isso ou só eu peco? Todos nós ainda estamos envolvidos com o pecado. João está dizendo assim, 7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Então nós temos o envolvimento com o pecado. João está dizendo assim, cara, Luciano, se você está falando que você não peca, você já está mentindo. O que você tem que fazer, Luciano, já que você está envolvido com o pecado, você tem que andar na luz. Se você andar na luz, Luciano, o sangue de Jesus vai purificar a sua vida de todo pecado. Se você não andar na luz, Luciano, o sangue de Jesus não vai te purificar do pecado. Já falei sobre isso e reforço para você. Uma coisa é você ser pecador, outra coisa é você ter pecado. A Bíblia diz que você não é mais pecador. A Bíblia diz que você ainda peca. E nesse você ainda peca, João está dizendo aqui, esse caminho que ainda você insiste em viver, se você andar na luz, você vai ser purificado dele. E o que era andar na luz, queridos? É viver continuamente de acordo com a moral de Deus. E note que aqui, nesses versículos, não está dizendo que você tem que pedir perdão para Deus. Está dizendo? Você já foi perdoado.
está dizendo aqui que você tem que andar em honestidade com Deus, reconhecer, corrigir teu caminho. Diz aqui, ó, se confessarmos, não está dizendo aqui, ó, peça perdão para Deus do seu pecado, você já foi perdoado dos pecados do passado, presente e futuro. No 9 está dizendo, se você confessar os seus pecados, ou seja, se você for transparente, se você for leal, se você for honesto com Deus, você vai ser purificado. O que nós precisamos no nosso relacionamento com Deus é ter um relacionamento de pessoas honestas. Você não precisa ficar pedindo perdão para Deus toda vez que você peca, você tem que ser honesto com Ele. Falar, Senhor, cara, eu errei de novo. O Senhor sabe que esse negócio dentro de mim mexe comigo. Porque a Bíblia diz que você foi perdoado. A Bíblia diz que Jesus morreu uma única vez pelos seus pecados passados, presentes e futuros. O que João está dizendo para nós é que a gente tem que ser honesto com Deus. E que a gente tem que lidar com esses pecados, ainda que a gente não seja pecador, andando na luz. O que eu faço para que o sangue de Cristo me purifique desses pecados que ainda me acompanhem na vida? Trabalhar na transformação do meu caráter, da minha moral, porque isso é andar na luz, andar como Cristo andava. Quando eu me desvio do caminho da luz, eu sou sincero, honesto com Deus, volto para o caminho e o sangue de Jesus me purifica do pecado. E o versículo diz de que aquele que afirma que não tem pecado é mentiroso. Então isso é para você não ficar com peso, para você não ficar com culpa, para você não ficar dando trela para o diabo que fica te acusando pelas suas falhas. Queridos, nenhuma acusação vem de Deus. Se você quer saber qual é quem está falando com você, se é Deus ou o diabo, toda vez que um pensamento vem para te jogar no chão, para te humilhar, para te acusar, para arrebentar com você, isso é a voz do diabo querendo dizer que você é diferente daquilo que Deus disse que você é. Deus nunca vai lançar uma palavra de morte contra a tua vida, nunca vai lançar uma acusação contra a tua vida. Uma coisa é acusar, outra coisa é constranger. O Espírito Santo ele nos constrange, mas ele não nos acusa. Então, João está dizendo assim que nós não somos pecadores, mas que nós temos pecado. E para que a gente vá cada vez mais diminuindo a ação desse pecado na nossa vida, a gente tem que andar na luz. Quando eu ando na luz, o sangue de Jesus me purifica desse pecado, me limpa desses pecados. E o que é andar na luz? É continuamente evoluir no processo de santificação, que é a transformação da nossa moral, a transformação do nosso caráter. Então, se você já aprendeu, e eu já aprendi, que Romanos 6,6 diz que você foi crucificado com Cristo e você ressuscitou com Cristo. Por que você precisou morrer? Para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que você deixasse de ser escravo do pecado e passasse a ter Deus como Senhor da sua vida. Vai em Romanos 8,6. Então, o 6,6 você já decorou, certo? Toda vez, Romanos 6,6 é, eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, porque o corpo do pecado precisava ser desfeito, para que o pecado não fosse mais o Senhor da minha vida. Romanos capítulo 8, versículo 2. O que aconteceu então? Qual é o fruto, qual é o resultado de Romanos 6,6? É Romanos 8,2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do pecado, o pecado, ele não tem mais poder sobre a minha vida. O que nós lutamos então, queridos? O que é? São os vestígios do pecado que ainda nós carregamos na nossa vida. Os vestígios do pecado que ainda nós carregamos na nossa vida. É para te dominar? Não, vou dizer para você o que o pecado faz com a tua vida. Ele quer te humilhar. O pecado, ele quer trazer a consciência da nossa própria fraqueza. O pecado, ele não tem mais o poder na tua vida, queridos.
Todo o esforço do pecado através da tentação de Satanás é te humilhar. É querer te convencer de que você é uma pessoa indigna, querer te convencer de que você não é a pessoa que você ouve nas pregações, querer colocar dúvida na tua salvação, querer colocar dúvida nos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, querer colocar dúvida em tudo aquilo que aconteceu no seu interior a partir de Cristo. Isso é o principal alvo do pecado na minha vida e na tua vida. O papel do pecado hoje é trazer humilhação para nós. E a gente sabe que às vezes a gente baixa a guarda, baixa a cabeça, porque a gente sabe que tem coisas que a gente já deveria deixar de fazer e a gente continua fazendo, ou por negligência, ou por a gente ainda estar lutando por essa área, por qualquer outra coisa. E você sabe, como eu sei, que quando a gente erra de novo, vem aquele negócio, aquele peso, aquela culpa. Isso é, por um lado, se você souber ter essa sensibilidade, é o Espírito Santo tentando dizer, cara, passa de fase, né, cara, de novo esse negócio aí. Ou é o diabo te acusando, querendo colocar dúvida naquilo que você passou a ser a partir da cruz de Cristo. Então, crescer espiritualmente ou crescer em santidade é despojar-nos cada vez mais dos nossos desejos pecaminosos. Querido, e sinto muito, a notícia ruim é que esse negócio é até a volta de Cristo. Com menor ou menor intensidade, o teu processo de santificação, o meu processo de santificação é que a gente se livre cada vez mais dos desejos pecaminosos, porque os desejos vêm, porque é carne. Carne quer satisfazer os desejos dela, não os desejos de Deus. Quanto mais eu assumir a minha consciência de quem realmente eu sou em Cristo, mais eu consigo neutralizar os desejos pecaminosos da minha carne. E queridos, de novo, não lute contra comportamento. O comportamento, ele é um passo depois de um pensamento. Antes de você se comportar, você pensou. Então, o que você tem que neutralizar? A tua mente, os seus pensamentos. Se você não neutralizar os seus pensamentos, vai mexer nas suas emoções, você vai se comportar de uma maneira que não é a maneira como um filho de Deus deve se comportar. Por isso eu preciso estar atento aos meus pensamentos, padrões de pensamentos, que nós ainda trazemos dentro de nós em função daquilo que aconteceu. Então, João diz que nós não somos pecador, mas nós temos pecado. Mas isso não importa, querido. O que importa é aquilo que você já aprendeu, que eu vou dizer de novo para você, você já foi transformado. Romanos 6,6 diz que o velho homem morreu e foi um ato decisivo e definitivo. É isso que a gente tem que viver. Eu não sei se você está perdendo a paciência comigo, mas isso é doutrina, isso é fundamento. Enquanto você não entender que você morreu, e que você ressuscitou, e que foi trocada a tua natureza, que você está em Cristo, o Cristo está em você, que você vive nas regiões celestiais de Cristo Jesus, essa é a verdade que fundamenta a tua jornada espiritual na terra. Enquanto isso não estiver no teu coração claro, você continua ainda satisfazendo os desejos da tua carne. Ela quer te convencer de que é ela que governa a tua vida, e não é mais. Nós morremos para o pecado não tem mais legalidade sobre as nossas vidas. Vai em Colossenses 3, 9 e 10, por favor. Colossenses 3, 9 e 10. Diz assim, 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem. O que está dizendo aqui, querido? Já despiste. O que é despiste? Tirou o velho homem. Não existe mais o velho homem. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o velho homem, nós já nos despimos do velho homem, nós já tiramos o velho homem de nós. E que já foi colocado em nós o novo homem.
E como é que esse negócio funciona na minha vida, Luciano? Renovando a sua mente. De novo, renovando a sua mente. Estando na igreja, estando no PG, parar de ver aquilo que você não deve olhar mais, parar de assistir aquilo que você não deve olhar mais, parar de ler aquilo que você não deve ler mais, parar de andar com as pessoas que você não deve andar mais. Esse é o processo. Enquanto eu continuar lendo, vendo, ouvindo as mesmas coisas que eu ouvia antes de Cristo, eu estou alimentando quem, querido? Daí a carne vem atiçar você consegue controlar ela? Não. A carne está gorda, está cheia de informação, está cheio de guloseimas que a gente vai dando para ela. Por isso que a gente tem que sacrificar as coisas de Deus. Quanto mais envolvido que eu estou com as coisas de Deus, mais eu estou neutralizando, mais eu estou diminuindo o poder da carne na minha vida. Gálatas 3:27. Então está falando que a gente tem que se vestir de um novo homem. Quem é esse novo homem? Se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestirdes de Cristo. Então você tem que se revestir de quem, querido? De Cristo. É um ato que aconteceu no passado e esse é o nosso desafio no presente. Na medida em que eu evoluo no processo de santificação, eu estou me revestindo de Cristo. E o que é se revestir de Cristo? É assumir as mesmas características de Cristo, as mesmas virtudes de Cristo, as mesmas intenções de Cristo. Ou seja, na medida em que eu me revisto de Cristo, eu passo a ser cada vez mais semelhante a Cristo. Segundo Pedro, capítulo 1:4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então aqui nós já estudamos, queridos, que foi trocado a nossa natureza. Nós não temos mais aquela mesma natureza que a gente tinha antes de Cristo. Nós fomos colocados para sermos participantes da natureza divina. Então é esse negócio que tem que estar claro, é isso que você tem que falar, é isso que você tem que declarar, que foi trocada a tua natureza diariamente para que você consiga ter a consciência da pessoa que você se transformou a partir de Cristo e consiga, de uma maneira ativa, crucificar a sua carne. Você não vai matar a tua carne, querido. Se você quer matar a sua carne, esquece, ela já morreu, através da cruz do pecado. O que você tem são vestígios que você carrega ainda, e é esses vestígios que a gente luta hoje, e esses vestígios do pecado não têm o poder na tua vida, a não ser para te humilhar sobre e nas suas fraquezas. Romanos 13:14. Instrução de Paulo. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Então, mais uma orientação do apóstolo Paulo, querido. Que nós nos revestimos do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a gente se revestir de Cristo? É se tornar a pessoa que Jesus é. Num processo progressivo, porque a santificação é progressiva, é dia após dia. Tenho certeza que depois dessas 19 aulas, você vai estar no estágio de santificação, mas muito superior do estágio de santificação que você estava quando você começou essa aula. Você está aprendendo coisas, você está aprendendo mecanismos, você está aprendendo armas que você não sabia, que vai acelerar o teu processo de santificação. Você vai chegar no final dessas 19 aulas, você está muito mais parecido com Deus do que você estava quando você começou, ou pelo menos você terá muito mais informações para se tornar pessoas mais parecidas com Deus do que você tinha de informações antes de começar o curso. Lembrando que o processo progressivo de santificação tem o objetivo de fazer você se tornar a pessoa pela qual Deus te projetou na eternidade. Deus te fez de uma maneira
E a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a gente perdeu essa imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. A gente descaracterizou aquilo que era o projeto inicial. Quando a gente encontra Cristo, o propósito de Deus é nos abençoar também, mas prioritariamente é fazer com que a gente volte a ser a pessoa que a gente deixou de ser por causa do pecado original, por causa do pecado adâmico. Então, o processo de santificação depende de quem, querido? De mim e de você. Crucificar a carne. Esse é o X da questão. Para você se tornar a nova pessoa uma realidade, enquanto você não dominar esse bichinho aí que chama carne, você vai continuar patinando. A carne vai continuar te enganando, a carne vai continuar te convencendo de que a solução dos teus problemas está no mundo, está nas coisas materiais. Porque é o bichinho ruim mesmo, mas ela aprendeu a viver assim. Nós somos expulsos do Éden, a gente precisou se virar como a gente podia sem Deus, então ela aprendeu, ela foi condicionada a viver sem Deus. Aí você imagina ela, 38 anos conduzindo a minha vida. De repente você não se converte, ela fala, mas você está brincando que você vai querer mudar aquilo que eu sempre fiz na tua vida. Não quer ir na igreja, estudar a Bíblia, ir em PG. Não, esse negócio é chato demais. Vou lá para o mundo, vou beber, eu vou fazer festa, vou fazer churrasco, eu sempre fiz isso. Não, carne, fazia. Eu morri pro pecado. Você não entendeu, vou ter uma conversa com você. Senta aqui, vou explicar um negócio para você. Um dia vieram falar de Jesus Cristo para mim, disseram que Jesus Cristo era meu Senhor e Salvador, e eu decidi entregar minha vida para Ele. Então, carne, acabou. Você governou a minha vida porque eu não tinha Deus, agora tenho Deus, então você não governa mais a minha vida. Queridos, às vezes a gente tem que ter essas conversas de louco. Como eu tenho. Veio o pecado, você morreu. Você pode continuar existindo para outras pessoas do mundo, mas para a minha vida eu não aceito. Suma daqui, ativamente. A Bíblia sempre nos orientou a ter uma mente ativa. É combater ativamente os pensamentos e ter conversa de louco. Eu falo para vocês que eu entro no carro e mando Jesus entrar, eu entro no meu escritório e mando Jesus entrar, mando Jesus sentar do meu lado. E assim. E assim você vai condicionando a tua mente e o teu coração a viver em santidade progressiva, dia após dia. Então, precisamos assumir a responsabilidade. Queridos, é uma responsabilidade minha e sua. Nos tornar aquilo que nós já somos em Cristo. Porque nós já somos. Agora nós vamos nos tornar. Exteriormente, aquilo que já foi acontecido com nós interiormente. O que você não podia fazer, Deus já fez por você. Tudo dentro de você. Agora o teu trabalho é fazer a tua parte. É fazer com aquilo que Deus já fez dentro de você, fora de você. E basicamente é renunciar a si mesmo. Pegar a tua cruz e seguir Jesus. E como é que você faz isso conscientemente? Entendendo tudo que Deus já fez dentro de você. Não lutando contra aquilo que está fora de você. Assumindo diariamente seu novo Senhor e que você tem um novo coração. No final da tua apostila aí, nós já devemos ter lido isso algumas vezes, mas vamos de novo fazer esse exercício. Porque é um exercício de renovação de mente. Em Cristo. Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar a sua vida financeira? Você quer mudar a sua vida emocional? Você quer mudar o seu casamento? Você quer mudar tudo na sua vida? É só você crer em tudo que está escrito nessas duas folhas aqui. Essas duas folhas aqui dizem assim, que você é um filho de Deus. Você se sente o filho de Deus? Você não vai se sentir o filho de Deus. Você crê por fé que você é filho de Deus. Você é um amigo de Cristo. Isso depois que você entregou a sua vida para Cristo. Você foi justificado. Você está unido com o Senhor. Você é um só espírito com Ele. Você foi comprado por um preço. Você pertence a Deus. Você é um membro do corpo de Cristo. Você é um santo. Você foi adotado como filho de Deus. Agora, querido, você é um filho de Deus. Olha para a tua vida.
A tua vida reflete quem é o teu pai? Se não reflete, querido, o problema não está no pai, está no filho, que não entendeu ainda quem ele se tornou a partir de Cristo. É identidade. Não há mais o que Deus possa fazer por mim e por você. Ele já trocou o nosso interior. O que eu preciso entender é aquilo que aconteceu dentro de mim, para que eu consiga viver isso fora de mim. Porque todas as vezes que eu queira me esforçar para viver fora de mim, sem ter a consciência daquilo que aconteceu dentro de mim, é uma luta inválida, é uma luta que não acaba nunca. Efésios 2,18, você tem acesso direto a Deus por meio do Espírito Santo. Olha aqui, querido, está dizendo aqui em Efésios 2,18 que você tem acesso direto a Deus. Você não precisa de pastor, você não precisa de igreja para ter acesso a Deus. Efésios está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui para você e para mim. Em Colossenses 1,14, você foi remido e perdoado de todos os seus pecados, passado, presente e futuro. Olha Colossenses 2,10, diz que você é completo em Cristo, não falta nada na tua vida. Você fala assim, mas está distante da minha vida. Problema de identidade. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é aquilo que Deus diz que você é. Olha quanta coisa Deus está dizendo sobre você. Romanos 8, 1, 2. Estou livre da condenação. Quando o diabo vier com conversinha fiada para você, dizendo que você é indigno, que você não merece, você pega o Romanos 1, 8, fala em voz alta, você vai ver, compara esses pensamentos, essas acusações. Estou certo de que todas as coisas cooperam para o meu bem. Querida, guarda Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Está passando por um perrengue? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Você pode não estar entendendo, você pode não estar gostando, mas o apóstolo Paulo está dizendo que coopera para o teu bem. Estou livre de qualquer acusação contra mim. De novo, toda vez que vier acusação, fala Romanos 8, 31, 34. Não posso ser separado do amor de Deus. Não pode, querido. Você não consegue se separar do amor de Deus. Não importa o que você faça, o que você deixa de fazer. Nada te separa do amor de Deus. Fui estabelecido, ungido e selado por Deus. Estou oculto com Cristo em Deus. Confio que a boa obra que Deus começou em mim será aperfeiçoada. Sou um cidadão do céu, ou seja, se não é da terra. Não recebi o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Posso obter a graça e misericórdia para ajudar-me nas necessidades. Nasci de Deus e o maligno não pode me tocar. Olha como você é importante, o que Deus está dizendo sobre você. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Você é um ramo da videira verdadeira, um canal da vida do Senhor. Você foi escolhido e indicado para produzir frutos. Você é uma testemunha pessoal de Cristo. Você é o templo de Deus. Deus habita dentro de você. Você é um ministro da reconciliação de Deus. Você é um colaborador de Deus. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você é criação de Deus. Você pode se aproximar de Deus com liberdade e confiança. Tudo você pode em Cristo que te fortalece. Agora, queridos, se você esperar você sentir alguma coisa para crer nisso, o processo está errado. O processo é fé. Está escrito, eu creio. Vem um pensamento contrário, claro que vai vir, porque o diabo não quer que você assuma a tua identidade, você manda o teu pensamento embora. E vá exercitando dia a dia, profetizando, falando audivelmente, falando para você ouvir, entenda, ouça o que você está dizendo, deixa esse negócio entrar no teu coração. Isso é o quê? Renovar a tua mente. Quanto mais você fazer esse processo, mais fortalecido você está para crucificar a sua carne e renunciar os desejos da sua carne. Então, o crescimento espiritual é um processo de vivermos na prática o que nos aconteceu na salvação. O processo de santificação é a gente exteriorizar aquilo que já aconteceu em nossas vidas quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida.
Quando você ouve assim, nossa, Luciano, esse negócio aí que você está dizendo aí, para mim não faz muito sentido, porque você está distante do teu processo de santificação, você precisa trabalhar a tua identidade, você precisa estudar os versículos que são fundamentos para que você faça com que isso cada dia mais pareça verdade e você vá acreditando nesse processo. Tanto a nossa regeneração, quanto a nossa santificação, quanto a nossa salvação, queridos, é por fé. Você não vai entender. É que nem eu digo lá, o último será o primeiro. Os humilhados serão exaltados. A tua mente não entende isso. Mas a Bíblia diz que depois de Cristo você vive pela fé. E fé não é algo que você vai sentir. Fé, Deus falou, eu acredito. Não questiono. É Ele que está falando, Ele é meu Pai. Eu creio que Deus é um Deus de fidelidade, que é um Deus de verdade, é por isso que eu creio na Bíblia. Vai em Efésios 4:1, por favor. É aquele que eu li logo no começo, que é uma exortação para que a gente ande como é digno da vocação com que nós somos chamados. Então, esse é o processo de santificação. Que a gente ande conforme a gente foi convocado. Como a gente foi convocado? A sermos igual a Cristo, a vivermos igual a Cristo, nos revestirmos diariamente de Cristo, nos despirmos do velho homem e a gente vai se vestir do novo homem, se revestir de Cristo, e toda vez que eu me revisto de Cristo, eu me torno um pouco mais semelhante do meu Senhor e do meu Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Querido, digere esse versículo na tua casa no feriado inteiro. Olha quem você é, queridos. Geração eleita. O que é geração eleita? Escolhido. Você é um escolhido de Deus. Sacerdócio real. Sacerdote real no Antigo Testamento era o cara que só ele podia entrar na presença de Deus. E você é o sacerdócio real. Você entra na presença de Deus. Você é nação santa, povo adquirido. Então aqui está a eleição. Agora tem a responsabilidade. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você vê que tem aqui dever e obrigação. Não, você tem aqui um direito e uma obrigação. O direito é de você ser escolhido, ser um sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Agora você tem uma responsabilidade de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. E como é que eu consigo, queridos, fazer isso ativamente, falando? Não, me comportando. As pessoas vão olhando para a minha vida e vão vendo que, de fato, eu sou um ser humano melhor. Talvez distante ainda daquele ser humano que Deus espera, mas a dia eu estou progredindo, dia a dia eu estou me transformando, dia a dia eu estou me revestindo de Cristo, dia a dia eu estou um pouco mais parecido à imagem e semelhança de Deus. Para a gente ir para o nosso final, Filipenses 1:27. Olha como a Bíblia, queridos, ela nos cutuca para que a gente tenha uma vida digna. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo justamente, com o mesmo ânimo, pela fé, o Evangelho. Portai-vos dignamente. E aí você pega na tua Bíblia, você tem outros versículos que o apóstolo Paulo ele reafirma a importância de nós termos uma vida digna. E aí, queridos, é uma responsabilidade nossa.
Não tem jeito. De um lado eu preciso trazer diariamente na minha mente a pessoa que eu me tornei, diariamente exercer o poder que eu tenho sobre o pecado, não o poder que o pecado tem sobre a minha vida, e impedir que a carne conduza os meus pensamentos, o meu comportamento. A Bíblia diz que você não está mais na carne, você pode andar segundo a carne. É outra diferença extraordinária. Antes de Cristo você estava na carne, ou seja, era ela que era o Senhor da sua vida. Depois da cruz você não está na carne, mas você pode andar segundo a carne. É a mesma coisa, você não é pecador, mas você tem pecado. Só para a gente fechar, abre a tua apostila. O que aconteceu conosco, né? Mais uma vez, é importante a gente saber a transformação que nós sofremos a partir de Cristo. Eu não vou ler os versículos, depois você lê na sua casa. Então diz aqui quem somos. De um lado tem quem nós éramos em Adão e no outro lado tem quem nós passamos a ser em Cristo. Então em Adão, em 1 Coríntios 15, 22, diz que nós éramos o velho homem. Em Cristo, 1 Coríntios 15, 22, diz que nós somos um novo homem. Então vai trazendo ou traçando um paralelo na sua própria vida. Você era velho homem, agora você é um novo homem. Em Efésios 2, 1, 3, diz que você era pecaminoso por natureza. Em 2 Pedro 1, 4, disse que você passou a ter a natureza divina. Em Adão, a Bíblia diz que você estava na carne, Romanos 8, 8. E por nascimento, a Bíblia diz que você está no Espírito. Em Adão, diz que em Gálatas 5, 19 e 21, que você andava na carne. Agora, em Cristo, você anda segundo o Espírito ou segundo a carne, mas não mais na carne. Esses 4 pontos, queridos, nos mostram aquilo que aconteceu com as nossas vidas a partir da cruz de Cristo. E que você pode sim viver essa santificação progressiva, e que você sim tem o controle sobre a carne, que você sim pode e deve renunciar às suas próprias vontades. Se há uma palavra que a gente tem que levar daqui dessa noite, eu preciso renunciar às minhas vontades, eu preciso carregar a minha cruz, porque senão eu não consigo seguir após Jesus. Esse é o maior desafio do cristão. Agora, queridos, não fique carregando culpa, não fique carregando peso pelas vezes que você erra. É um processo. Às vezes a gente quer mágica na nossa jornada, não existe mágica. O fato de você estar vindo aqui já é um avanço que você vai ter naquilo que você hoje quer mudar na tua vida. Mas não vai resolver todos os seus problemas. Talvez ajude a você pelo menos compreender aquilo que estava acontecendo com você. Se essas 19 aulas servirem simplesmente para trazer um despertar, um entendimento, uma compreensão sobre aquilo que aconteceu nas nossas vidas, que já me dou por satisfeito, valeu todos os meus esforços. Se você não avançar 1 centímetro no seu processo de santificação, mas se pelo menos você entender quem você se tornou, acreditando ou não, mas segundo Deus, no que aconteceu com o teu interior e naquilo que é missão de Deus, fazer com que você volte a ser imagem e semelhança de Deus. Se isso se cumprir na tua vida, queridos, é uma missão cumprida para mim. Tudo bem? Como é que você se torna então uma pessoa real? Qual é o teu desafio como cristão? Como é que você exterioriza aquilo que já aconteceu dentro de você? Esse é o nosso desafio, queridos. Esse é o meu desafio, esse é o teu desafio. A carne. A carne é o ponto central da nossa batalha. A carne é o ponto de contato da tentação. Se você não vigiar os seus pensamentos, todo pensamento que não vem de Deus vai te levar na direção dos desejos da carne. E se você reteve o pensamento, vai mexer com as suas emoções, disparou uma reação química no seu organismo, você vai obedecer os desejos da carne porque ela gosta
de ser satisfeita, ela gosta de ser atendida. Então, a tua luta não é contra o diabo, esquece o diabo já está derrotado. A tua luta é contra você mesmo, é contra a carne, padrões de pensamentos e comportamento. Como é que eu neutralizo a carne? Renovando a minha mente, reforçando a minha identidade, reforçando aquilo que aconteceu com a minha vida após Cristo. Quanto mais isso for desenvolvido no teu coração, mais crucificado vai ficar a tua carne e mais o Espírito Santo vai conduzir a tua vida. Ou é a carne ou é o Espírito que conduz a tua vida. O Espírito conduz a tua vida para os caminhos de Deus e a carne conduz a tua vida para os caminhos do mundo. E a gente sabe que nos caminhos do mundo a gente só tem problema, aborrecimento, dores, frustrações, desânimo, medo, ansiedade, assim, e assim nós vamos caminhando, infelizmente, para esse mundo que está caído e é controlado pelo pecado. Agora, tudo que Deus criou é bom, certo? Deus criou a carne. Só que a gente nasceu separado de Deus. Então a carne, ela foi educada para um outro caminho que Deus não tinha escolhido para a gente ir. Deus não quer que a gente não tenha vontade e desejo. O que Deus quer é que a gente tenha vontade e desejo, que traga coisas boas para nós. Só que a carne, infelizmente, ela foi distorcida em função do pecado e da nossa necessidade de sobreviver num mundo caído sob a influência de Satanás. Amém?